ficar, JB? Agora pra ficar. Por que o Meneghetti não tá? Ah, não, CCD! Eu peço pra produção, pro Chiclete, dizendo assim, abre direto no César, abre direto, dá moral pro CCD. A primeira frase que tu faz é essa. Eu tô aqui num trabalho de convencimento. Relação de importância. Eu tô num trabalho de convencimento com a chefia pra melhor? puxar o tapete. Como tu me achou, Baldasso? Tamo bem bonito, reluzente, magrinho, tá bem bonito mesmo. Até cabeludo fiquei. É verdade, é verdade. Tu, inclusive, emagreceu bastante. Emagreci bastante. Tamo aí. Versão 2023. Eu quero falar do Grêmio. Tu quer falar do Grêmio? O Grêmio tem uma decisão hoje, eu espero que... Tu não vai vir agora com as qualidades do time do Ferroviário. Aliás, Temos jogadores do Ferroviário que só hoje estão tendo acesso à imprensa do Rio Grande do Sul. Esse programa desrespeitou vocês a semana inteira. Esse programa desrespeitou vocês a semana inteira. Se eu fosse vocês, eu dava uma resposta. O programa desrespeitou tanto que ele veio de pijama. Ele veio de pijama no programa. Mas eu queria dizer o seguinte, e agora falando muito sério. O futebol está dando mostras, tá? O Ituano eliminou o Corinthians. O Água Santa São Paulo. O Água Santa. Água Santa, o São Paulo. O Ituano é Real Madrid, perto do Ferroviário. Tá, é Real Madrid. E ontem... eliminou o Ceará ontem. Exatamente, nos pênaltis também. Ontem, o Ipiranga de Erechim, que é do regional, que tu desvaloriza de forma vergonhosa, João Batista Filho, que o regional, que não tem nível, né, Baldasso? O regional, o campeonato do Rio Grande do Sul não tem nível nenhum, segundo João Batista Filho. E mais uns Nutella, que esse Tiger Junk, que vai aparecer daqui a pouco também. Creme de avelã do Bom Princípio. Vou falar aqui com quem conhece do Rio Grande, que é Baldasso e Ribeiro Neto. Ontem, todo o magnífico projeto do Red Bull, não sei o quê, tomou 3 do Ipiranga, 3 do Ipiranga, e foi baratijo, porque teve um cara expulso ali, deu uma engrossada, porque não era nem para ter acontecido isso. O Ipiranga eliminou um dos semifinalistas do Campeonato Paulista e uma das estrelas do futebol brasileiro, clube de Série A, pois o Ipiranga ontem eliminou. Então, toda a atenção hoje, eu nem vou falar de domingo, amanhã eu falo de domingo, porque a atenção é hoje, é jogo único, JB. Isso é um negócio maluco, né? Porque é um jogo único que o time da casa, no caso o Grêmio, ele só tem um resultado para jogar. Porque ele só pode ganhar. Empate é de quem? De ninguém. Leva para os pênaltis. Que é a loteria. Voltamos com vontade de falar hoje. Voltamos. Olha só, esse é César Cidade Dias Show. Agora a gente vai para Alexandre Mota. Não, brincadeira. Tá começando o programa e eu preciso colocar para vocês a enquete que tá lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Donos da Bola RS. O Grêmio contra o Ferroviário, 2 pontos. Vence fácil, de goleada? Vence, mas com placar baixo? Vence nos pênaltis ou não passa de fase? Tiger Junk aparece aqui no telão para a gente trabalhar, bater um papo direto da Central Bandeirantes do Esporte. A escalação do Grêmio, Tiger Junk. Que agora o Tiger está sabendo um pouco mais do Grêmio. Normalmente ele só sabe do Internacional, que ele cobra numa dupla. Mas como o Dávila está em Portugal, ele está tendo que cobrir o Dávila. Estamos bem. Estamos em Porto. O Dávila foi... que tem lá no Instagram, qual é o Instagram do Dávila? @DávilaMatheus. @DávilaMatheus. Ele foi no Instagram, ele tá postando, ele foi no estádio do Benfica, aí se vestiu todo de vermelho e disse que está procurando um clube de Portugal. Aí foi no estádio do Porto, se vestiu todo de azul e disse que ainda segue procurando um clube em Portugal. Tu já mais ou menos sabe qual que ele vai escolher? Ele vai escolher o Porto, porque ele tem uma relação muito afetiva com o azul, com o branco, só falta um pretinho assim, uma parte. Tá bom então. Ô, Tiger Junk, fala a escalação do Grêmio. Vamos lá, JB, abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Donos da Bola. O time do Grêmio do técnico Renato para hoje, decisão contra a equipe do Ferroviário, tem 2 pequenos mistérios, mas que tem encaminhamentos até mesmo esses mistérios, JB. No setor do meio-campo, a dúvida Vijaçante ou Carbacho, e na lateral direita a dúvida João Pedro e Fábio. Deve jogar João Pedro, aí fica Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. PP e Carbacho, que deve ser escolhido hoje. Cristaldo mais à frente, na direita Bitelo, na esquerda Vina, na frente Luizito Soares. Esse deve ser o time do Grêmio para encarar hoje o Ferroviário. 30 mil torcedores são esperados na Arena para essa partida pela Copa do Brasil, JB.
E aí o Grêmio começa, agora não tem mais volta, né, JB e Tiger? O Grêmio tem um time titular, nós sabemos qual é, essa relação João Pedro, Fábio, eu acho que é talvez a única dúvida, que é uma dúvida de todos, inclusive do treinador. O titular é o Fábio, mas hoje talvez João Pedro. Né? Não, hoje o que eu tenho aqui é Fábio. Joga um tempo o Fábio e outro tempo o João Pedro. Não, o que eu tenho hoje joga Fábio e joga Carbacho. Joga Fábio por quê? Porque ele precisa de minutagem pro Fábio, que vai jogar domingo em Erechim. Tá, porque o João Pedro tá fora em Erechim. Por isso que eu imaginei, eu acho que até o raciocínio do Tiger foi esse. Por isso que eu imaginei que jogaria o João Pedro, porque o João Pedro foi expulso e tá fora. Esse ponto do César é o mais importante de todos. Nós começamos o ano estabelecendo, jogando e sublinhando o desafio do Renato de conseguir formular um time. Achar um time do zero, porque ele recebeu jogadores, era um processo todo novo. Autoral, um trabalho autoral. Pois o técnico Renato Portaluppi começa a Copa do Brasil com um time que a torcida do Grêmio já sabe de cor. E esse negócio é tão maluco, porque o Baldassi faz uma relação que eu acho muito boa. Nós temos um Grêmio que recomeça completamente. Do meio para frente são todos jogadores diferentes, todos são diferentes. O Grêmio tem um time antes do Inter. Isso me dói. Isso me dói. Aliás, o Inter, por incrível que pareça, o Inter pronto está passando neste momento por uma transição com modificações na reta final do Campeonato Gaúcho. Aliás, mudou o primeiro volante, mudou o centroavante, está mudando tudo no Internacional. Lembra que no começo da Série B do ano passado, tu fizeste uma das tantas vezes que tu ficou vermelho, tipo um pimentão nesse programa aqui, dizendo o seguinte, que era um ano para o Inter, sabe? O Grêmio na Série B, para o Inter não ter... Aí o Inter começa todo atrapalhado. Agora, parece que o cenário está se repetindo, que a gente pode ajudar. Não, tá, mas 2023, o Inter encontrou um treinador, encontrou uma forma de jogar, um time e um jeito de jogar. O Grêmio tem que se remontar, trocou diretoria, vai ter que contratar uma penca de jogadores. Eu já sei o que aconteceu. Uma pauta repete. Eu já sei o que aconteceu. Quando começou o ano, eu achei que o Inter ia ganhar o Gauchão e Grenal, o Kehler ia sentar e tomar chimarrão no gol enquanto o Inter jogava. Era isso que eu pensava quando começou o ano. Do Grêmio desmontado, tendo que recomeçar tudo e o Inter pronto. Simplesmente se inverteu a situação. Eu vou ganhar esse Campeonato Gaúcho ainda, tá? Estou dizendo para você que está em casa, o Inter vai ser campeão gaúcho. Estou afirmando agora. O Internacional vai ser campeão gaúcho. Agora, o caminho tortuoso para chegar a isso foi triste. Eu vou dizer, o Inter está vivendo, embora a gente vá falar de Grêmio ainda, né? Eu quero opinar, mas o Inter está vivendo o Raul Seixas, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante. Né? Então tá assim. A gente começou com Cazuza. Qual foi a outra que a gente fez? Não, começou com Skank. 3 lados. Aí depois Cazuza, Mentiras Sinceras. E agora a gente tá com Metamorfose Ambulante. Isso aí. É que a vida... Qual é o próximo cantor aqui? Isso aí o tempo dirá. Eu vou dizer para vocês, é óbvio. Esquece a legenda e foca em mim. É óbvio que o Grêmio tem que ter toda a atenção, respeito, os exemplos estão aí, né? Não existe jogo jogado, não existe jogo ganho. Tá tudo bem, eu acho que o Grêmio tem que ter essa quero dizer aos atletas do Ferrinho, que nós respeitamos muito o Ferroviário, está numa ascensão, tem uma dupla de atacantes que está fazendo muito gol, o Ciel e o Eric Pulga, né? Sabemos disso aí. Só que isso tudo não tira algo que é definitivo, que é a responsabilidade do Grêmio, que é a obrigação do Grêmio. E, portanto, o favoritismo do Grêmio. Então, isso não muda. Com respeito ou sem respeito, isso não muda. E o Grêmio, né, que notadamente evoluiu, né, tem um time aí considerado já titular, que está nos últimos desempenhos do time titular até encantando um pouco, dando esperanças de encantamento. Esperanças de encantamento. Estou encantado contigo, esperanças de encantamento. Eu só tenho uma coisa para te dizer, e vai ficar exatamente aqui, e o Baldassi vai concordar comigo. Se o Grêmio ganhar o Gauchão com esse time autoral, nós vamos botar uma estátua do Renato aqui. Pode botar. Para te olhar. Eu diria o seguinte, o Renato hoje está como aquele cara lá que está no mercado persa ou no mercado de Marrakech, com uma cestinha na frente. E o Renato está aqui, ó. E a cobrinha tá. Desculpa, poderia repetir para a gente como é que a cobrinha tá? Como é que faz a cobra? A cobrinha... E a cobrinha tá levantando tu notou assim. Que quando ela levantou, tu também rebolou, Roberto? Eu acompanho o som. Usa esse negócio da cobrinha pro merchan depois. Eu acho que vai ser bom. Vai ser bom. Boa ideia, né? Então, assim, ó, o que acontece? Ele o Renato é o maestro, né? Está regendo a orquestra, né?
da serpente, né? Formando um time, saindo do cesto, dançando e coisa e tal, entendeu? Eu só não entendi, Por que cara. o Meneghetti não tá aqui, velho? Eu também não sei, cara. Eu tô há 15 dias fora e, cara, o Meneghetti não tá, esse programa virou um programa de louco. Só que eu não entendi nada do que isso quer dizer em Marrakech, a cobrinha subindo, o cara tocando flauta. O que tem a ver com, o que isso tem a ver com o Renato ter montado o time? Me surpreende que tu não tenha entendido. Ah, já veio a pancadinha. Isso me deixou preocupado, entendeu? Por quê? Porque o cara que está ali, ele está regendo, é como um maestro que rege a orquestra. Os Por que jogadores tu não são usou, teoria. então, eu só queria saber por que tu não usou o exemplo de um maestro em uma orquestra porque e sim um isso cara seria- tocando flauta em uma cobrinha. Porque o maestro da orquestra seria o óbvio. E eu não estou aqui para dizer obviedades, entendeu? Então, é a mesma coisa. O time do Grêmio é a cobrinha que está. Cara, o Renato- E qualquer vacilo do Eu tenho. a cobra. Eu não cai, gosto entendeu? muito de lembrar, eu não gosto muito de lembrar ficar contando, eu disse, eu não disse. Eu gosto muito de contar as minhas derrotas. Eu gosto muito de contar. E eu tenho uma derrota muito forte como comentarista. Eu não entendi o valor do Renato no contexto do Grêmio. Não entendi. Eu não entendi o valor dele. O Renato é o alicerce do Grêmio. Ele tem problemas? Tem. De vez em quando ele faz as coisas dele do Rio e tem um monte de coisa lá. E eu critico os problemas em cima dos fatos. Mas a importância, Renato, no contexto do Grêmio, e aí eu falo da sinergia com o torcedor, da relação dele com o grupo de jogadores. Eu fiz um levantamento esses dias, Baldasso. O Grêmio contratou 11 caras, tá? De diferentes ideias. Contratou lá o Soares, que é um ídolo mundial, contratou o Gustavinho, caras diferentes. Todos, sem nenhuma exceção, tiveram a participação do Renato no contexto de integração deles no grupo. Ou na apresentação disseram que estavam vindo por causa do Renato, ou disseram depois, não sabia que o cara era tão legal no ambiente do grupo, ou até a parte de descontração, o negócio do Soares citando em entrevistas para o Uruguai a relação do Renato com ele e a forma como o Renato administra ele. Cara, o Renato é o grande centro do Grêmio, a grande inteligência. Tem problema, gente? Às vezes tem, vamos pontuar quando tiver, mas nunca tirar a ideia, eu jogo o que vocês quiserem. Tu tira o Renato desse contexto do Grêmio hoje, Renato resolve treinar o Barcelona, Mas isso Castelo tem uma cai. origem. O Castelo cai. Isso tem uma Plum. origem. Eu Que até vou nem dizer- exatamente como caiu, todo mundo imaginou, mas eu todo vou- mundo imaginou, inclusive esse aqui, todo mundo imaginou, e esse é o meu maior erro, todo mundo imaginou que a gestão Romildo era baseada em uma estrutura maior, e ela tinha uma ideia. Mas, Ribeiro, Eu vou dizer assim, eu acho que tu está fazendo uma grande injustiça. Com quem? Porque é o seguinte, Comigo? a tua tese é maravilhosa e ela é quase perfeita. Só que eu tenho obrigação, né, de dizer o seguinte: Calef e o Brum, tá? Eles não são da mesma característica das gestões passadas. Tá, mas o que Isso que é um tem a ver com elogio que isso? estou fazendo. Por quê? Porque por mais que eu Mas tu acha que eu aceite... estou diminuindo ele? Não, não é isso. Tu está tendo uma visão diferente. Porque Eu não tu tá estou querendo pegando- diminuir eles, a ideia não foi essa. não estou fazendo isso. Eu não quero criar mais problemas. Não, tá? eu já tenho muito. É assim, ó. Lá, na gestão Romildo, tu tirou o Renato, não ficou pedra sobre pedra. E o Renato avisou, inclusive. Porque o Renato era totalmente... Ele é centralizador, né? Ele cuida de tudo, ele é o cara que... Ele é o único cara da cobrinha, entendeu? Ele faz tudo, entendeu? Eu tenho que dar crédito a essa gestão de futebol do Grêmio, que eles são protagonistas. Por exemplo, o Grêmio contratou jogadores sem consultar o Renato. Essa direção chegou e apertou. Eu contratei o Cristaldo e contratei o Carvalho. que o Renato nunca Entendeu? tinha visto jogar na vida, provavelmente. Não, ele viu, mas não Cara, eram jogadores da lista dele mastigadinha, eu tô entendeu? sublinhando o que tu tá Exatamente. dizendo. Tu tem toda a razão. O Renato é centralizador? Cara, existem pessoas em funções que são centralizadoras, isso é uma característica. Nós já convivemos com pessoas Luxemburgo centralizadoras. é assim também. Né? Tem Filipão, pessoas, e não tem problema ser centralizador. O centralizador, ele participa de tudo. Agora, o poder de decisão é que conta. Houve um momento no Grêmio que o Renato mandava demitir departamento médico.
Houve um momento no Grêmio que o Renato mandou demitir um departamento médico inteiro. E isso não é ser só centralizador. Isso é tu decidir coisas no clube que tu não pode decidir. Hoje não. Hoje tu tem o mesmo Renato preocupado com tudo, centralizador, que é a característica que ele não vai mudar, mas tu tem uma direção com personalidade forte e que toma as decisões. E isso aí, assim, ó, evidente, nós estamos iniciando um trabalho, né? Não tem nem produto final para tu analisar se é vencedor ou perdedor. Nós estamos analisando o momento. E no momento me parece, pelo menos é o que parece, tá? E o que parece... Às vezes é mais importante do que é. Que há um departamento de futebol atuante e que, neste caso específico, não deixaria que ficasse uma terra arrasada em troca. A gente tem que falar de Inter, o Tiger vai entrar agora com o suspense que o Mano Menezes está fazendo, mas eu só queria colocar um ponto aqui também na discussão, que é, eu vou na linha do César, mas chega um momento que a gente sai um pouquinho, tá? Por quê? Primeiro, o Grêmio... O Renato tem que ser mantido, eu era o cara que eu não renovaria com o Renato na virada de gestão, mas o Renato tem que ser mantido hoje pelo simples fato de que, não nem só pela campanha e tal, montaram todo um time, um jeito de jogar, uma forma, um sistema para o Renato. Hoje seria um absurdo, hoje se tira o Renato, dá muito errado. Não, cara, eu discuto montaram. isso. O Renato, mas discute, isso. Como é que tu discute? Hoje, Grêmio... por exemplo, o JB visualiza a cena. E não tá errado. Visualiza a cena hoje. Isso não é eu preciso falar sobre isso, eu preciso me dar 30 mas segundos. É que assim, tu tá criando um cenário que só tu pensa e tá colocando na minha... Como se eu tivesse falado isso. Tu vai insinuar que agora, como se... Que tu já fez com o CCD... Tu tem uma bola de cristal. Não. Tá sabendo o que eu vou falar. Mas é que tu fez... Meu Deus, meu retorno aqui tá maravilhoso. Quem que te xingou? Quem que te xingou? Não. Se for o Paulo Pires, pode. O retorno aqui tá meio fantasminha, aquela TV ali nossa de retorno. Tá. Mas assim, Ribeiro, acontece o seguinte, ó. O CCD fez... uma análise sobre o jeito, o jeito do Renato conduzir o grupo, e tu já foi que, agora tem dirigente. Não, ninguém está dizendo que não tem dirigente. Não, vamos desculpar. O que ele falou foi exatamente isso. Não. Na gestão Romildo, o Renato mandava sozinho, e quando o Renato saiu, não ficou pedra sobre pedra. Assim, o que eu estou dizendo é que agora é um pouco diferente. Hoje, mas se o Renato sair hoje... É um terremoto na arena. Mas é óbvio que mas é diferente. Isso quer dizer que o Brum e o Caleb são ruins? Não, pelo contrário, o Caleb e o Brum estão se mostrando muito bons. Agora, não adianta, tu montou toda uma estrutura pro Renato e montou, não tem. O Renato não vem sem a estrutura. Eu posso discutir isso? O Renato, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? O Renato sai hoje, não tem nem quem dar treino. Tem que dar treino, sabe por quê? O Renato tá com 4 ou 5 auxiliares, tudo dele. Também, eu vou discutir um pouco isso. O Vitor Signorelli voltou, o Marcelo Salles Fera tá aqui, o Gabira tá aqui. Não, mas isso, eu só tô pegando um ponto. Tudo bem. O que eu acho, que é na linha do César, não pode sair Renato, porque montaram uma estrutura para ele. Eu acho que não pode sair, eu acho que tem que estar tudo linkado a ele. E pela campanha que ele está fazendo, né? Isso aí, eu concordo, nós não estamos discordando disso. A única diferença que eu coloquei no ponto do CCD é que, ao contrário do que outrora foi, hoje é um pouco diferente. Que foi o erro que eu cometi. Mas eu não quero, eu quero ir além. Acontecer. Eu quero ir além. Eu discuto isso de que o time foi montado para jogar assim. E vou dizer mais. Para mim fica muito claro que o Renato achou um jeito de jogar diferente daquilo que ele exatamente queria. Porque o não é o de 2018, então? Não é isso, querido. Olha, é difícil assim. O Grêmio queria o de 2018, porque o de 2018 tinha um extrema. Só que ele não achou o extrema. E ele está construindo Flamengo, como eu falei, sem extremas. Então, isso não foi montado lá no início do projeto. Isso aconteceu no meio do caminho. Mas isso é mérito dele. Mas eu não estou dizendo que não seja. Eu estou dizendo que ele, assim, ó, o que o JB disse, ó, o grupo do Grêmio foi contratado para jogar assim. Perfeito. E mudou. O time do Grêmio não está jogando conforme foi projetado. O maior mérito do Renato em 2023 é ter fracassado e encontrado uma solução para passar por cima do fracasso. Ou seja, o Renato tentou durante 1 mês e meio, 2 meses, um time com pontas. Tentou de tudo. Era Gabriel Silva na ponta direita, na ponta esquerda. Cadê o Michael? Cadê o Michael e não sei o que, desesperado. Em determinado momento, ele encontrou uma solução para o seu fracasso. Isso é total mérito dele. Baldacinho, nessa linha ainda,
E para contextualizar o que eu tentei falar e o Ribeiro Neto a todo momento ficou cortando, mas é assim, ó, isso não é um erro, tá? Tu tem que montar para o treinador. Claro. Mas, por exemplo, vamos usar um exemplo prático aqui que foi falado recentemente, acho que até por mim no programa. O Inter, quando o Kudê chega e aposta bastante no Kudê, o Kudê diz assim, eu não jogo com pontas, os meus pontas caem para o meio e os laterais fazem as extremas. Então ele queria laterais apoiadores, tanto que vem o Saravia, e aí tá aquela história toda que nós conhecemos. Quando o Abel chega, o Abel disse assim, eu não tenho nenhum ponteiro, e aí que surge o Caio Vidal, porque ele disse assim, vamos buscar algum na base, buscaram um Caio Vidal. Porque não tinha nenhum ponta, porque todos tinham sido mandados embora pelo Kudê. Ou seja, tu montou uma estrutura para o Kudê, quando o Kudê não está lá, e o Abel tem que se reinventar para fazer. O Renato monta uma estrutura com outras variáveis. Então o técnico que chegar aqui vai ter que ser no mínimo muito bom, tipo o Abel, que o Abel tentou manter a maneira de jogar, pensando, esse time aqui era líder do brasileiro há pouco tempo. 4, 5 jogos depois, o Abel, não, esquece, vou fazer o meu trabalho, porque não vai dar assim. Porque não era o jeito que ele trabalhava. Então, nesse caso, tinha um Abel, que é gênio, o Abel Braga é gênio, e foi lá e conseguiu fazer as suas coisas. Se um Renato... Ninguém está pedindo a demissão do Renato, a gente só está comentando Na verdade, nós estamos dando importância. A importância para o tamanho que o trabalho dele se tornou do Grêmio. Otávio Orjank, Mano Menezes faz suspense no ataque do Inter. O Paulinho Pires está pedindo para tu falar sobre isso. São 3 vagas, aliás, são 3 jogadores para 2 vagas, JB. Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson disputam 2 vagas no setor do ataque. Na segunda-feira, teve a reapresentação no CT Parque Gigante, pós-vitória contra o Esportivo. E os times foram separados, tendo Pedro Henrique e Luiz Adriano em um time e Wanderson em outro. É verdade que todo mundo disse que era coincidência, porque as equipes estavam bem misturadas, mas foi a única coisa que a gente viu relacionada a isso. Ontem, o Mano Menezes já fez treinamento fechado no CT Parque Gigante, projetando e trabalhando taticamente o time que enfrenta o Caxias no sábado. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista coletiva do Mano Menezes, onde ele pode avançar sobre o assunto, mas a dúvida está colocada. Lembrando, JB, tem aposta rolando aqui no Donos da Bola. Eu e Meneghetti, eu apostei que Luiz Adriano fica no banco e o Meneghetti apostou que o Luiz Adriano vai ser titular. O Menezes fecha o treino, mas olha, ao que 10 dias mais ou menos, a gente tem a informação de que o Mano estava pensando desde o Grenal em John goleiro, Matheus Dias primeiro volante e Luiz Adriano centroavante. Bem ou mal é uma estrutura de time que deve mudar. Tu acha que joga o John? Eu acho que joga o John. Eu tinha certeza que jogaria o Kehler. Eu acho que joga o John porque o Kehler não vai poder. O Tiger até pode ajudar. Bom. Não. Antes pós-Grenal, essa era a ideia. Tá. Se o Mano vai manter, depois o John não foi tão bem, eu não sei. Não mas foi tão bem, não, foi mal. Foi mal, não é que não foi tão bem. Foi um jogo, foram 3 bolas nele, uma ele falhou no gol, a outra não saiu e a outra bateu a bola no peito e no queixo dele quando ele tentou engaixar. Jank, mas a questão é, se o Kehler provavelmente não vai ter condições, né? Não, o Kehler por enquanto tá treinando sempre, JB. Ele tá com uma proteção na boca, tá? Pela fratura que ele teve nos dentes. E o que foi informado é, se ele sentir algum desconforto nos treinos, ele pode ser retirado. Mas, por enquanto, ele não sentiu nada. Aí é outra questão. Agora, tá, mas Matheus Dias e Luiz Adriano. Matheus Dias e Luiz Adriano. A única dúvida que eu tenho no time do Inter ainda é Wanderson ou Pedro Henrique. Tá, eu ainda tenho essa dúvida. O histórico aponta o Mano escolhendo o Wanderson, mas tu tem o Pedro Henrique arrebentando na temporada. Eu vou manter essa dúvida. É um time diferente. O Matheus Dias, vamos combinar aqui, ele engoliu o Johnny e o Baralhas. Matheus Dias engoliu o Johnny e o Baralhas, mostrando que é melhor do que os dois e que está melhor preparado do que os dois. E o Grenal mostrou isso para o Mano, porque no segundo tempo ele fez muito mais do que os outros dois no primeiro tempo. E o Luiz Adriano é o centroavante que o Mano queria botar para jogar. E ele não tem mais porque o alemão caiu muito de produção e o Valência só vem lá no meio do ano. Então é isso, é um time do Internacional em que a gente conta com alguns crescimentos técnicos que me preocupam, como o Depena, por exemplo, que caiu muito. O próprio Vitão, zagueiro, que não sei se está com a cabeça no fim do contrato em junho, mas não faz um bom 2023 até agora. E o Inter tem um time, obviamente, suficiente para ganhar o jogo. Eu confesso para vocês que, embora eu considere o Caxias um bom time, e é um bom time, o Caxias é um bom time, as minhas principais preocupações não estão relacionadas ao Caxias, estão relacionadas às instabilidades do Internacional. Eu vejo esse jogo, Ribeiro, para mim é um jogo de risco para o Inter. Há um risco.
Até porque é lá que eles podem fazer alguma coisa. É um jogo de risco pro Inter. Eu tenho... Primeiro, a relação do goleiro, tá? O Keller é mais goleiro hoje, né? Talvez o John seja muito bom goleiro, mas ainda não, né? O John tem 27 anos, jogou 45 partidas na carreira. Tá, mas O Keller é o titular do Não, Internacional. o Keller gente. jogou a Série A do ano passado inteira. Não, tudo bem. Ano retrasado. Não estou defendendo Não dá pra pelo comparar. outro. Só estou colocando que a tua lógica diz isso, tá? Só que o Keller Aí tem o mais Keller- ou menos o aí mesmo o Keller número de deu- jogos. o Keller deu e uma o John fraquejada. tem uma Libertadores e o Keller O tem um Keller deu brasileiro. uma fraquejada no Grenal. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Depois do que a gente viu que aconteceu com o Keller, Tem que nós dar um temos que desconto. pedir desculpa Tem que dar um desconto. pro Keller. Pedir desculpa e cobrar quem não tirou ele do jogo, né? Tá? Também. E cobrar quem não Também. tirou ele do Ele jogo. Ele não jogou, uma semana depois ele não jogou. Viu? E é dúvida pra essa. Uma semana depois ele não jogou. Então, Como é que deixaram ele em campo, cara? isso, todo o respeito ao Médico do Keller aqui, Internacional. todo o respeito, Keller é titular, não tem que discutir o Keller. O resto do time eu sei. Quer que eu dê a escalação? Vamos lá, Vai. escale. O Bustos, Vitão, Mercado e René. Ó, Meio campo, o Matheus Dias não é exatamente um primeiro homem. Não. Tá? Eu acho que o Mano vai voltar a colocar Johnny. Matheus Não, Dias. o Johnny pode jogar esse final de semana? Não tá convocado? pode. Segundo, No só no outro segundo ele dia não pode. Tô Johnny, te informando. Pena. Desculpa. Tá? Johnny, interrompeu. Pena. Johnny, César Cidade Dias falando Matheus Dias e Depenha. Que Depenha. se for segundo volante, tô dizendo também, anotem aí, se jogar um volante mais o Depenha, perde pro Caxias. Perde pro Caxias. Assim como perdeu bem pro Grêmio. Tá? O jogo não foi o que o resultado definiu no final. E aí sim, Luiz Adriano, com toda certeza, Alan Patrick, e para mim tem que jogar o Wanderson. Mas vocês estão dando dúvida, para mim, joga Wanderson e o Pedro Henrique, que é uma ótima solução para entrar César. ali aos 15 do segundo e dar uma correria que precisa. Ele não vai tirar o Maurício. Ele vai botar o Maurício para jogar esse jogo. Perde pro Caxias. Ele não vai. Ele vai botar Matheus Dias, Maurício e Depenha, como tu mesmo disseste. Vai ser isso. Ele não vai fazer de novo o que fez no Vai jogo. vai jogar o Matheus Dias e o Depenha, os dois marcadorzinhos, e depois os leve lá na frente. isso aí. Vai perder pro Caxias. Eu prefiro Tô te assim. ajudando. Eu acho que pode perder pro Caxias se tirar o Maurício e botar mais um volante. Tá, e por que não adapta o Matheus Dias e diz assim, Matheus? Porque assim, ó... Matheus Dias é dois, O Inter- é dois, não é um. Então, não, tudo bem. O Inter, qual foi o melhor momento do Inter? Tá? Quando? Foi com o Rufi. Lembra? era Gabriel, Edenilson e Pena. Então, tinha o Gabriel. Edenilson. E aí o Gabriel não é o melhor volante que a gente já viu jogar com a camisa do Inter. Mas é o cão de guarda. Mas o Ele deixa esquema, outro o jeito de ele jogar... deixa o outro jogar. O jeito de jogar dele facilitou o time do Inter. Então, seguinte, eu pegaria o Matheus Dias e dizia, meu filho, quer jogar, né? Tem 19 anos, né? Tu acha que mas Maurício eu é vou Edenilson? dizer- Fica na frente, Não, mas ele tem problema Tu de acha jogar que sem bola. fica na Maurício- frente, pô, 1,87m, Sabe qual é o grande problema? passada larga, Sabe qual é o grande problema desse Ó, raciocínio aí? na frente da zaga. Vocês acham que o Maurício é Edenilson e ele não é? Tudo bem, tá bom, daí é uma outra história. Aí abre Maurício pela direita, Depena pela esquerda. Alan Patrick centralizado, E dois atacantes. um atacante de lado e o centroavante. Lembrando que no jogo contra o Esportivo, o seu Matheus Dias, que nós adoramos, gostamos e achamos um grande jogador, começou o jogo perdido. Tanto que o treinador chamou a atenção dele porque estava um buraco na marcação do meio-campo. E posicionamento. O Sidney Lobo chamou ele na primeira parada para tomar água. O Sidney Lobo esqueceu, o resto do time chamou o Matheus Dias e disse, pelo amor de Deus, cara, te coloca aqui, faz isso aqui, tu tá deixando um buraco no meio. Aí é inexperiência. Tu tem razão, tem que chegar no cara e dizer, tu é primeiro volante, é tu. Não tem mais ninguém ali no círculo central para marcar além de ti. Ali é o teu lugar e fica ali. Aí vai daquela história que a gente falou do cara estar em campo, né? E só no jogo. Jogando. Pô, bota ele em campo e vai. Porque não adianta, ele não vai olhando o jogo, não é jogando PlayStation na concentração que ele vai melhorar isso. É jogando. É por isso que é aquela história que a gente falou. Pô, leva o time, os guris da base e vai colocando, coloca um jogo. Mas não é um jogo que vai ter uma avaliação. Não é para só avaliar o cara. No dia a dia tu tem a avaliação dele. Porque a gente não vê recentemente, estamos colocando o goleiro reserva para que ele pegue o ar da concentração, para a gente ver como é que ele funciona no vestiário, se ele não treme, se ele não se apavora, se ele não fica branco e tal. Pois é,
mais ainda, o Matheus Dias é um exemplo claro de Mas que ele isso... é bom jogador, né? Hã? Ele é bom jogador. Ele é bom jogador, mas eu vou dizer, eu iria com Johnny Pena, Maurício, Patrick, Luiz Adriano, e aí tu escolhe um dos extremos. Queimamos Tá os Matheus gostando. Dias, então. Tiger Junk tá chamando porque Não Mano queimamos, Menezes tá eu- falando, Mano Menezes tá Isso. falando... Mano Menezes está falando e a primeira pergunta já está sendo sobre essa dúvida no ataque. A gente vai ouvir o que fala o treinador do Internacional. Precisa jogar o goleador do Campeonato Gaúcho que estava executando essa função com o Pedro Henrique ou um cara de drible, de servir o companheiro como é o Wanderson, que foi em boa parte do ano passado titular por ali? Bom dia a todos. Eu penso que as coisas têm que ter uma certa lógica, mesmo que às vezes até um pouco difícil ser coerente no futebol, porque às vezes você fica em algumas circunstâncias que a decisão é por um fio para cá e por um fio para lá, né? A gente tinha uma estrutura de time no ano passado. O time se ouve bem daquela maneira como ele estava estruturado. E no início desse ano, por circunstância de produtividade, por questões de campo, a gente optou por uma modificação. Foi necessário fazer essa modificação. E a gente foi encontrar soluções com essa modificação. Agora nós temos a possibilidade de voltar com a nossa estrutura de antes. Tá? Então nós estamos trabalhando para ver se vamos fazer isso agora, se vamos fazer isso um pouquinho mais à frente. Realmente as dúvidas que vocês têm, às vezes são as mesmas dúvidas que o treinador tem. Tá? Vamos tomar uma decisão amanhã com a formação final, trabalhamos as duas. Acho que o mais importante é a equipe estar segura, estar firme para um jogo que vai exigir essa firmeza, né? O Caxias tem sido um adversário bastante duro, não só no Centenário, mas também fora de casa. Então nós temos que nos preparar exatamente para essa semifinal. Tudo que estamos jogando agora é a coisa mais importante que temos que fazer. Não temos que pensar em nada na frente nem para trás. É a realidade de agora. Dar segurança para que a equipe tenha a melhor produção como equipe. E é bem provável que mais dia, menos dia, a estrutura do ano passado volte como a estrutura principal da equipe. Porque assim funcionou melhor. Temos aí 30 jogos, né? Mais de 30 jogos como o formato de equipe dessa maneira, e foi dessa maneira que a equipe produziu melhor. Então é atrás disso que nós estamos trabalhando. Mano, dentro dessa estrutura e da lógica que você falou há pouco, e dois exemplos, né? A forma de jogar do Inter do ano passado, com o ataque, tinha o centroavante. Esse ano, até o momento, antes da chegada do Luiz Adriano ali, você acabou usando mais o Pedro Henrique nessa função, que é um jogador mais móvel. Do Pedro Henrique, você prefere quando ele joga mais pelo lado, quando foi o ano passado, por exemplo, ou agora pode ser, e se investir cada vez mais no Pedro Henrique como o centroavante, como parceiro daqui a pouco do Wanderson no ataque de velocidade? Eu prefiro o Pedro Henrique mais pelo lado, porque é a função onde ele rendeu melhor. Ele ajudou a equipe sendo o homem mais centralizado, a equipe precisou e nós tivemos que encontrar soluções assim. Mas eu prefiro o Pedro ou pela direita ou pela esquerda, onde ele atuou praticamente, né, todos os jogos antes dessa situação específica que vivemos. Então eu prefiro ele nessa função, porque ele tem um ótimo 1 contra 1, a possibilidade de a bola chegar na beirada e você ter mais vezes 1 contra 1 é bastante grande. A equipe passa a jogar para essa situação também. Acho que rende melhor assim. Mano, com a convocação do Johnny para a seleção dos Estados Unidos, a gente pode ter uma sequência do Matheus Dias como titular da equipe? E se tu vê ele hoje como primeiro ou segundo homem ali na função da volância? Então, o Matheus Dias é um pouco diferente de Johnny. Nós, quando perdemos Gabriel no ano passado por lesão, nós adaptamos o Johnny, a equipe estava bem encaixada, a gente conseguiu passar por aqueles últimos jogos jogando dessa maneira. Mas Johnny rende um pouquinho mais como segundo de meio campo. E Matheus Dias é o cara que mais, ele e Baralha são os dois jogadores que mais se aproximam da primeira função com característica de retomada de bola, de posicionamento de primeira função no meio campo.
Baralhas percorrendo um pouco mais espaço, um pouquinho mais dinâmico, Matheus Dias um pouquinho mais de posicionamento, com leitura boa. Então, se tiver que escolher para a primeira função, se eu tiver que escolher entre os dois, vou respeitar as características principais de ambos. Matheus Dias tem crescido, Matheus Dias ainda vai oscilar um pouco, porque já falamos sobre isso, né? Às vezes acontece, como aconteceu um pouquinho no jogo passado. Tá? Futebol tem disso, a gente tem que saber conduzir exatamente para fazer os jogadores crescerem e se firmarem na equipe, sem retrocesso. Mano, boa tarde aqui. Com o que tem hoje à disposição, há 20 e alguns dias, 20 e poucos dias antes do fechamento da janela, o Inter ainda pode se movimentar, acabar trazendo mais um volante, enfim, mas com os reforços que já chegaram, Luiz Adriano, o Nico Hernandes, tem o Arangues para o meio do ano, tem uma situação em andamento, enfim, com o Ener Valencia, mas o Inter tem um grupo que já é suficiente, pensando também nessa fase final de gauchão, mas em fase de grupos de Libertadores, nas primeiras fases, a partir do momento que o Inter entrar na Copa do Brasil, e não só sobre o grupo que você tem à disposição, mas também aquele Inter que você falou muito nesse início de temporada, de estar o mais próximo do que estava rendendo na reta final da temporada passada. Sobre rendimento, vamos começar pelo final, se me permite. Futebol tem seus caprichos. O Flamengo não deve estar rendendo o que rendia no ano passado. O Liverpool não está rendendo o que rendia no ano passado. Estão lá grandes jogadores, o treinador é um dos melhores do mundo, e futebol é assim. E está 20 pontos atrás do líder. Né? O que, se você fosse conceber antes do início do campeonato, você nunca iria imaginar. Então, o futebol não tem todas as explicações que nós, às vezes, podemos dar. Tem a individualidade do jogador, tem os problemas pessoais, tem as evoluções, as ambições na carreira. Tudo isso, às vezes, vai mudando e, às vezes, você muda uma peça na equipe e muda o rendimento e até o posicionamento de outros jogadores. Então, o futebol tem isso. Tá? O que nós buscamos nesse primeiro momento era estar competitivo como o campeonato exigia. Né? E tem muita gente que eu ouvi falar que o Campeonato Gaúcho é de baixo nível. Os resultados que estamos vendo na Copa do Brasil não comprovam a tese. Ontem a gente viu o Ipiranga fazendo um grande jogo contra um semifinalista do maior campeonato estadual do país, que é o Bragantino, e que é do Campeonato Paulista. Vimos o Brasil recentemente classificar e o Brasil não está nem entre os 4. Então, a gente tem que cuidar um pouco com as avaliações. Às vezes a gente não valoriza o que a gente tem e acho que a gente tem que aprender um pouco a valorizar. Né? Essa semana eu estava assistindo a Champions e Haaland fez 5 gols num jogo só. E para a surpresa de muita gente, Haaland se colocou ao lado de outros 2 jogadores que fizeram 5 gols na Champions, Messi e Luiz Adriano. E Luiz Adriano está conosco. Então a gente tem que respeitar a trajetória dos jogadores, respeitar os jogadores, né? Valorizar aquilo que a gente tem, porque essas coisas são um ponto de partida para a gente fazer uma análise correta do que é o estágio que a equipe está hoje. Teve dificuldades no início? Claro que teve. Mas o fato de estar aí, chegando na semifinal, né, agora com chance de brigar para chegar à final depois de algum tempo, é o que a gente tem que fazer nesse momento. Tá? Porque as vitórias elas vão dando consistência para as ideias. E aí vai aumentando a confiança. E quando você aumenta a confiança, as outras coisas também melhoram. Só com todo respeito ao Ipiranga, que todo mundo adora, todo mundo sabe que Erechim é uma cidade maravilhosa, que as pessoas são incríveis, que o Ipiranga merece esse momento. Mas assim, eu já fiz o que o Mano Menezes está fazendo, todo mundo em algum momento já fez, a gente pega a exceção para comprovar a regra. Eu só vou atentar esse detalhe. De resto, não tem como discordar. A história do Luiz Adriano é linda, maravilhosa. Ele foi um centroavantaço, todo mundo sabe disso. A única desconfiança era a idade, a condição física, porque em qualquer outro momento que não fosse isso a gente desconfiaria. Mas eu só pontuo essa questão aqui. E isso já foi falado. Eu até recebi no meu Instagram algumas pessoas dizendo: viu, JB, tu disse que o gauchão... Não, peraí, nós não vamos achar agora que por conta de um jogo... O Campeonato Gaúcho é melhor que o Paulista. Não, é mais forte que o Paulista. Tem uma outra coisa para comprovar a que regra. não é 8 nem 80. O Campeonato Gaúcho, tem times do Campeonato Gaúcho que não são uma porcaria.
O Ipiranga não é uma porcaria. Exatamente. O Ipiranga é um bom time. Exatamente. Juro que eu vou dizer agora, não diminui nada o feito do Ipiranga. Que está de parabéns, foi fantástico, nós vibramos muito com isso, demonstra a força que o Ipiranga está construindo, mas nós temos que dar a informação completa. O Bragantino ontem estava sem 10 jogadores. E jogadores importantes, todos eles machucados. Aliás, vou dizer, o DM do Bragantino está parecendo o Grêmio de outrora. Né? Tá o número de jogadores importantes que estão no departamento médico. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é a mesma coisa. Claro. O Bragantino com esses jogadores seria bem mais forte. Sabe que tem um ditado no jornalismo que diz o seguinte, e serve para você que está assistindo, tá? Na faculdade ele é usado. Avião subindo não é notícia, avião caindo é. Tá bom. O avião subir, o avião no céu é a normalidade das coisas. É tão anormal quando cai, é tão raro quando cai um avião que vira notícia. Ou seja, partindo desse pressuposto, se o Bragantino tivesse ganhado, a gente nem estaria falando do Ipiranga aqui. Não teria nada. Porque é a normalidade. normal, o Ipiranga, que é um time menor, de menor faturamento, vira uma notícia. Claro. Então, assim, é óbvio que o Ipiranga fez um grande feito. Só que, na minha visão, a única coisa que não dá para colocar é... E aí, é o que eu... Sabe por que o Mano está fazendo isso? Para tentar mostrar o seguinte, para tentar... Olha, vocês estão achando que o gauchão é fácil, mas não é fácil. É uma vacina. Tudo bem, mas tudo bem, mas eu acho que a discussão do Mano tá perfeita e eu não vejo tanto assim. Nós não estamos falando... O Brasil de Pelotas ganhou da Ponte Preta esses dias. Exatamente. Não se teve a mesma repercussão. Por quê? Porque a Ponte Preta joga a Série B do Campeonato Paulista e não joga a Série A do Brasileiro. Se falou pela vitória do Brasil, dinheiro e tal, legal. E o Brasil não está disputando a semifinal. Tá, mas o que nós estamos falando agora é diferente. O time do Bragantino... Sabe qual é o time que mais gastou com compra de jogadores no ano passado? Foi o Bragantino. O Bragantino. E o Bragantino é uma potência hoje. O time reserva do Bragantino tem a obrigação de ser ganhar. muito melhor que o Ipiranga. Claro que tem, só que eu não posso dizer que não tinha esse problema no Bragantino. O Léo Ortiz, o Luan Cândido... Tudo bem. Tudo bem, Ribeiro. O Arthur tá lá. Ribeiro, tudo bem, o Arthur jogou. Tudo bem, só que neste jogo, o Ipiranga foi muito bem. O Ipiranga fez um baita jogo. Não estou dizendo nada em contrário. Tu já está querendo criar um jeito de transformar o jogo do Grêmio mal. Eu te conheço, Ribeiro Neto. Não. Tu já está pensando lá no domingo. Deixa só. Né? Não, eu não vou deixar tu explicar, porque é o seguinte, eu pela primeira vez, olha, eu apresento o programa, o quê? Aqui, em janeiro de 2020, a gente apresenta o programa quando o Meneghelli não tá. Exatamente. Isso é que tu faz. Era esse o meu raciocínio. Isso eu é que tu apresento faz. o programa, o Meneghelli, acho que lá pela 10ª edição não pôde participar e eu tive que apresentar. Pela primeira vez eu tomei um xingão do Paulinho Pires no ponto. Tá, eu nem sei o que ele disse, mas ele tem toda a razão. Não, xingou com tom de corneta. Eu quero que o Paulinho Pires crie coragem agora, coloque ele na tela e ele fale exatamente, porque vocês também estão debatendo esse assunto. Fala exatamente o que tu me falou, Paulinho Pires. Coloca o Paulinho aqui na tela. Eu disse exatamente o seguinte para o JB. Nós estamos falando sobre o Ipiranga, a classificação do Ipiranga. Parabéns ao Ipiranga, uma medalha para o Ipiranga, faixa legal, parabéns ao Ipiranga. Só que o Mano falou que ele quer Pedro Henrique como ponteiro na extrema. Luiz Adriano vai ser centroavante do Inter titular. Matheus Dias vai ser titular. Vamos debater Pedro Henrique como ponta, Luiz Adriano como centroavante, Matheus Dias como titular do Inter. Só isso. Eu peço desculpas pro Paulinho, na verdade. O Paulinho deve ter pego no sono, porque eu já tinha dito que ia acontecer isso antes da coletiva do Mano. Eu não disse que... Paulinho deve ter pego no sono na hora que eu tava falando. Mas não é verdade. Quem é que eu disse que seria o centroavante do Internacional? Quem é que eu disse? Foi importante é que o Mano... Disse que era o Luiz Adriano. Tiger Junk. Tiger Junk perdeu a aposta. Perdeu a aposta, Tiger Junk. Tu não sabe nada de aposta. Posso falar? Eu não sei se vocês vou explanar, tá? O Mano estava falando, vocês estavam conversando aí embaixo, que eu vi. Talvez não tenham escutado. Pra mim, sábado joga Pedro Henrique e Wanderson, tá? O Mano tá preparando a cama pra depois. Nesse sábado joga Pedro Henrique. Então deram boa noite Cinderela pra toda a produção aí em cima, porque o Paulo Pires estava dormindo e tu também. O Mano Menezes disse, estamos chegando à estrutura do ano passado. Exatamente. Ele está dizendo que ele estava jogando sem centroavante, que isso acabou e que a partir de agora ele vai ter um centroavante. Foi isso que eu entendi. Senhor, valendo o que então que joga Pedro Henrique e Wanderson? Vem pra minha aposta, Valdacim.
Vem pra minha aposta. Um vinho caro, vinho caro. Um vinho. O Bagé até hoje não pagou. Daqueles que eu tomo, que custa o preço de um carro popular. Se jogar Luiz Adriano, eu te compro um vinho dos que eu tomo. Se jogar Pedro Henrique, tu compra pra mim um vinho dos que tu toma, pode ser? Aí. É isso aí. Tá, mas tu vai dar o vinho que o O vinho que Tiger ele toma? Não, Ratão, isso aí deve tomar Não, vinho de 25 reais. Não, ele Conta toma esse- aqueles. Ele toma uns vinhos muito bons, aqueles de caixinha de leite. Não, aí vocês não dá. Não. Conta a história do Tiger, que ele não tinha taça e tu teve que Dá salvar tempo, ele. dá tempo, dá tempo. Não, conta. Hoje a gente vai criar Gente, um tempo. Tiger Junk, Começo namorada de namoro. nova, hoje senhora Tiger Junk. Tiger Junk diz assim, CCD, preciso da sua ajuda. Faz 4 anos essa história, né? Eu preciso que tu, eu preciso saber qual é o vinho que eu posso comprar, porque eu vou fazer um camarão com massa. Digo, vamos trabalhar com esse vinho e tal, e tal, e tal. Quando tu tiver no super, tu me diz, tu me liga que eu vou te ajudando. Tá, beleza. Fiz chamada de vídeo do Zafari com Aí com ligou o pra CCD. mim, Quando ele estava escolheu o vinho dentro do momento financeiro dele naquele momento. Os Tal. R$35. Não. Momento hoje é melhor. Naquele Hoje é momento a hoje, situação não hoje era tão é boa. melhor. Não, a gente estava ali ajudando todo mundo, daqui a pouco eu olho pra ele. Cara, tu tem taça em casa? E ele, o que é taça? Tá, Igor? Ele tinha 2 copos de requeijão, velho. E aí eu digo, corta pela metade o custo do vinho. Vai ali, compra 2 tacinhas, porque senão a namorada hoje se despede de ti. Resumo da ópera, se não fosse eu, ele não estaria casado. Não estaria casado. Bom, poderia ser um baita negócio. Mas Não que foi, isso? porque Que não isso? foi. Calma, Não foi. poderia. A Maria é um Que anjo isso? e ela merece Tiger Junk. Tiger Junk é um querido que eu amo. Eu amo o Tiger Junk, eu tava com uma saudade dele, cara. Como a Duda é incrível, ela nem merecia, seria uma boa pra Duda. Só pra dizer, tá? Maria e Duda são a mesma pessoa, tá? Que é Maria Eduarda. O CCD falou Maria, tu fala Duda. É a mesma pessoa, tá? De qualquer maneira, um abraço pra Maria e pra Duda, as 2 namoradas do Tiger Junk. Ai, velho, é errado, mas acontece muito, Nada né? contra, eu tenho várias também. Tu tem várias. Ô, Baldasso, agora tu me desconcentrou. É pra derrubar o programa, nós vamos derrubar. Todo mundo ri. Só pra si, ó. Sabe quando é que tu vê que um programa é bom? Todo mundo no staff produção tá começa rindo. a participar do programa. Mas é que eu acho que nós estamos correndo contra o tempo. Tá, ninguém pediu tua opinião a respeito disso. É Vamos só lá. pra registrar que o Paulinho Pires não falou com essa calmaria toda que ele falou lá, tá? Ele tá berrando no meu ponto aqui, mas cara, eu sou desrespeitado a todo momento quando o Meneghetti não tá, então só faz parte de mais um ato de desrespeito da produção. Ô, Tiger Junk, vamos trabalhar agora atualizando sobre Ferreira e o contrato dele com o Grêmio. Que história é essa? Porque a atual gestão do Grêmio ela está um pouco insatisfeita, JB, com algumas decisões tomadas pela antiga gestão do Grêmio, principalmente no que compete a Ferreira. A interpretação dos atuais dirigentes é que o contrato de Ferreira ele ficou muito frágil para uma venda, porque na última renovação baixou-se a multa rescisória do jogador e diminuiu-se também o percentual que o Grêmio possui do atleta. Portanto, hoje o Grêmio, para vender o Ferreira, tem um valor menor como base e tem também um percentual menor dessa negociação, o que faz com que uma venda do jogador seja inviabilizada. Com isso, dificilmente o Grêmio deverá negociar o Ferreira, mesmo que tivesse interesse em fazer isso pela condição do Ferreira no elenco e também pelo salário que o jogador ganha. É muito difícil ter Ferreira como um ativo financeiro hoje, porque o valor que chegaria ao Grêmio é muito baixo, JB. A gente vai ficar com a galera no YouTube, batendo papo. Vai lá pro nosso canal no YouTube, Donos da Bola RS, só pesquisar no YouTube que você chega lá, bate o papo com o Tiger e a gente já volta na TV aberta para falar sobre Ferreira. Vamos nessa, galera. Fui explanado no Donos da Bola. Explanado, essa história aí a gente sempre conta. Uma grande história, diga-se de passagem. Tiger, você não tem taça, ou seja, é colorado, diz o Marcelo Rinkel. Que engraçadão. Tiger, tu é o único lúcido do programa? Não. Não porque tenha outros lúcidos, mas porque eu não sou lúcido também. A lucidez é uma... A lucidez, ela é uma praga. A ignorância é uma bênção. Vamos lá. Rango de hoje, Tiger. Pô, hoje tem bife de fígado lá e me quebra, né? Não tem como.
Igor, manda um beijo pra Maria e outro pra Duda, senão vai dar ruim em casa. Não, a Maria e a Duda. Eu chamo de Duda, tá? O CCD, ele conhece por Maria, porque a Duda foi produtora do CCD aqui na Rádio Bandeirantes e todo mundo aqui na Band chamava ela de Maria porque tinha outra Eduarda, mas na família é Duda, a Maria Eduarda. Beijo pra Duda. Está trabalhando neste momento. E pra Maria também, pode ser. Igor, manda um abraço pra Candelária, um abraço pra Candelária, tamo junto. Igor, no auge, Iniesta ou Tassiano? No auge, Iniesta. No auge, acho que Iniesta. Toca a flauta, Igor. Igor, te entregaram. Pois é. Confirmado, Igor é colorado, não tem taça. Igor, Michael é quantas vezes melhor que o Valência? Nenhuma, o Valência joga mais que o Michael. Igor, acho o horário antigo melhor, 12h30. Esse horário fica muito em cima. Minha opinião, diz Luan Dornelles. Pô, Luan, obrigado, cara. Faz assim, chega 12h30, recua meia hora no player e vai assistindo 12h30 como se fosse ao vivo, cara. É o meta. Igor, o Grêmio passa. Pô, se não passar, né, irmão? Se não passar, tá maluco. Igor, manda um abraço pra gurizada do futebol de quinta, no Oda. Um abraço pra gurizada do futebol de quinta. Acabou? Valeu! Estamos no ar para fechar o programa. Vou pedir desculpa para você. A gente acabou atropelando tudo, contando as histórias amorosas do Igor Jank. Não conseguimos debater sobre Ferreira, Cecília, mas é um assunto importante que amanhã fica o nosso compromisso da gente falar sobre esse contrato. O Grêmio tem só 35% do Ferreira. É verdade, precisamos falar porque os bastidores do Grêmio rodam e rodam muito com o caso Ferreira e nós vamos tratar disso amanhã. Tá certo. Olha só, enquete no ar. O final da enquete, evidentemente, para a gente fechar o programa. Coloca aí na tela, 1, 2, 3, apareceu. O Grêmio contra o Ferroviário. Vence fácil de goleada, 41%. Só vence, 42%. Vence nos pênaltis, 2%. Não passa de fase, 15%. Aí eu acho que a galera que está na brincadeira, na zoeira, os baldaços da vida colocando 15%.